da pauta, filhas da pauta. Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Filhas da Pauta. Estamos aqui mais uma vez, né, amiga? Mais uma vez, eu, Margot Ferreira, Ângela Bezerra, trazendo sempre esses temas, como é que eu diria, Ângela? Reflexivos. Reflexivos, às vezes cercados de preconceito, né, de estereótipos, mas que a gente precisa desmistificar. Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre luto. O luto antecipatório, mais conhecido desta forma, que é aquele que a gente vive no decorrer até chegar à morte do ente querido ou à nossa própria morte, né? Para isso, a gente trouxe uma convidada especializada neste assunto, que é a psicóloga Ana Cláudia Abidon. Seja bem-vinda, Ana Cláudia, ao nosso podcast. Muito obrigada. Você pode se apresentar? Quem é você? Sim, eu me chamo Ana Cláudia, sou psicóloga há um pouco mais de 10 anos. Atuo na área do luto. Hoje eu trabalho numa empresa do ramo funerário, que é a empresa Vila. Também atendo, né? Sou psicóloga clínica e eu estou estudando, trabalhando e lidando com essa temática já desde a época da faculdade. Então é algo que me chama atenção há um bom tempo e eu sigo sempre estudando. Eu digo que quando a gente é psicóloga, a gente não para de estudar nunca. Sim, com certeza. E vamos então começar explicando o que é esse luto antecipatório, o que significa? Em primeiro lugar, é uma enorme satisfação, né, de estar aqui com vocês. E o luto antecipatório, ele começa não quando a doença chega ou quando a morte se aproxima, mas o luto antecipatório, ele começa quando a nossa vida, aquela que a gente conhece, né, ela se transforma, ela muda completamente. Então, se eu recebi um diagnóstico de uma doença e eu sei que toda a minha rotina vai mudar, eu vou ter perdas, né? Perdas cognitivas, talvez, perdas sociais, perdas econômicas. Então, a minha vida, ela muda. Consequentemente, vem o luto antecipatório. A gente vai começar a viver essas perdas diante da vida. E não necessariamente após a morte do ente querido. Até porque existe, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, o luto antecipatório e o luto antecipado. Isso. Qual a diferença entre os dois e qual merece realmente uma atenção maior da psicologia? O luto antecipatório é esse que a gente vai viver, né, enquanto a gente tem a vida ali presente. E o luto antecipado é viver realmente a ausência daquela pessoa. Porém, a gente precisa sim estar vivendo com o nosso amor, né? O amor da nossa vida em vida, né? E aí a gente precisa viver o luto antecipatório e não o luto antecipado. Deixa para viver o luto propriamente dito quando acontecer, se for, né? Isso, então, acontecer a morte. Fica claro, o luto antecipado é aquele que você vive sem ainda ter nada concreto de perspectiva de morte, é isso? Isso, um exemplo. Uma pessoa da minha família recebeu o diagnóstico de uma doença rara e a gente sabe que pode sim levar para uma morte. E aí, o que é que eu começo a fazer? Eu começo a me afastar, eu começo a viver como se aquela pessoa não tivesse mais presente. Isso é um luto antecipado. É uma defesa, uma autodefesa? É né? sim. E aí a gente precisa também ter cuidado para que isso não aconteça. Para que não machuque o outro que já está devidamente machucado, né? Com o diagnóstico ruim. Isso, né? E além de machucar o outro, se machucar. Porque a gente está ali só afastando aquela pessoa, ao invés de viver os momentos com ela. E viver esses momentos é muito importante, né? Sim. Porque eu entendo que quando você já recebe um diagnóstico de uma doença terminal, ali começa uma preparação, né? Sim. É preciso encarar, né, a morte, e aí é um momento que envolve todo mundo. Quem está indo, né, e a família que está em torno, né? Exato. Como viver isso da melhor forma? Então, quando a gente fala dessa doença terminal, a gente precisa viver tudo. Viver aqueles momentos que a gente está no hospital com essa pessoa, viver aqueles momentos em que ela vai para casa, dá até um exemplo. Meu avô,
ele teve uma doença cardíaca e ele ficou muito tempo internado, né? E aí teve um Natal que aí o médico fez, ele vai para casa passar esse Natal com vocês porque a gente não sabe como é que vai ser depois. E aí ele foi para casa, passou o Natal com a gente e ainda depois passou muitos anos com a gente. Mas é exatamente isso, viver esse momento, seja ele no hospital, seja ele em casa, seja ele organizando a vida. Sim, eu li um livro recentemente que me chamou muito a atenção, que trata sobre o tema, né? Que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, de Ana Cláudia Sim. Quintana Arantes. Você conhece esse livro? Sim. Eu achei muito lúcido e muito lúcida a forma como ela aborda. Ela é uma médica que trabalha com cuidados paliativos e ela entende que a morte é preciso ser vivida de modo muito lúcido. Não, então, ela é contra, por exemplo, a pessoa ficar, não chama dopada, como é que chama? Sedada. Mas Sedada. Porque a pessoa que morre precisa viver a morte, Sim. né? Da mesma forma que os parentes. Eu achei isso muito interessante. Uhum. E você acha que esse é o momento realmente que é para ser vivido de forma lúcida? É para ser vivido, sim, de forma lúcida, se for possível também, né? O luto antecipatório, ele é igual ao luto que é oscilatório. Então, vai ter momentos em que a gente que está vivendo, né, a doença ou a pessoa que está vivendo a doença vai ter um olhar para a vida e vai ter um olhar para a morte, para a perda. Então, essa oscilação, ela precisa ser vivida e ela é muito importante, que a gente está vivendo os dois lados, tanto de vida quanto de morte. E aí vai vivendo essa trajetória, esse caminho até a morte realmente ocorrer. Agora, como preparar quem, né, o protagonista da história? Como preparar aquela pessoa que sabe, né, onde o diagnóstico aponta dados nada positivos, né? A pessoa sabe que, olha, eu tenho mais 3 meses, mais 4 meses. Como é que começa esse preparo? Como é que um psicólogo chega para uma pessoa que está com os dias contados, literalmente, e fala, não, você tem que ser uma pessoa otimista, você tem que aceitar a morte como algo natural? Deve ser um desafio tanto para um psicólogo, né? Sim, mas tudo precisa partir da pessoa, né? Sim. A pessoa precisa querer. Se for uma pessoa que vai falar, não quero mais viver, vou ficar aqui, que se entrega, né? E vai. Mas se é uma pessoa que, eu quero viver sim, então vamos lá, viver, o que é que você pode fazer? Eu quero ir a uma praia, eu quero fazer um passeio, eu quero comer a comida X, eu quero ir para uma balada, eu quero ir para uma festa, enfim. Viajar. Viver realmente do que pode ser feito, né? E da maneira que pode ser feita. Eu entendo que também é necessário a gente falar, além de falar sobre a morte, porque vocês estão, né, refletindo sobre quem está indo, né, e como deve ser forte, encarar. Não necessariamente você precisa ser forte, né? Às vezes é preciso entender que vai chorar, todo mundo vai chorar ali junto, que vai bater uma tristeza. Eu lembro do avô dos meus filhos, ele teve também um diagnóstico de câncer de pulmão, e em estado lá no hospital internado, ele falou, a minha grande tristeza é não poder acompanhar os crescimentos dos meus netos. E a gente acolher isso, né? E não ficar dizendo, imagina, você vai viver, você vai... Não vai, tá todo mundo sabendo que não vai. Esse otimismo exagerado também nem é bom, né? Nem é saudável. Não, é importante viver a realidade, né? Se a realidade diz que aquele momento é o que tem para ser vivido, vamos viver. Mas vai ter momento, obviamente, com a oscilação de alegria, e vai ter momento de tristeza, de pesar, de muitos questionamentos, e isso também precisa ser vivido. A cultura de cada país, de cada povo, pode influenciar nessa maneira mais encarar, otimista, né, de encarar a morte. Por exemplo, no México, os velórios, os enterros são verdadeiras festas. O Dia dos Mortos, né? O 2 de novembro é uma grande festa, parece um carnaval. As pessoas saem fantasiadas na rua, Sim. de caveiras, de Senhora Morte e tal. Isso também tem a ver com a educação, com a sua formação? Com certeza. E os orientais também têm, né? Encaram a morte de uma forma mais, vamos dizer, leve, né? Em New Orleans também, a cultura negra trouxe essa coisa do jazz no dia do enterro, do velório, né? Uhum.
Exatamente, e com certeza faz parte da nossa cultura. O luto a gente vivencia cada um de uma forma diferente, o luto antecipatório da mesma forma. Então, da forma que eu conheço a vida, da forma que eu vivo a vida, aquela minha cultura, do meu entendimento, vai se tornar a forma que eu vivo o meu processo de luto. Então, Sim. é individual para cada pessoa e da forma que cada um tem a tua cultura de vida. Agora, você que pesquisa esse tema, né? Você tem uma explicação para o fato de nós lidarmos com tanto tabu com a morte? A cultura que a gente tem, né, a sociedade, ela não está preparada para lidar com tristeza. A gente não está preparada para lidar com pessoas tristes. Se a gente vai para um velório, por exemplo, e a pessoa está ali chorando, a primeira coisa que as pessoas falam é: não chora, não fica assim. Então, a sociedade em si, ela não está preparada para lidar com esses sentimentos de tristeza. Porém, são sentimentos que precisam ser vividos. Poxa, me deixa aqui chorando no meu canto, é o que eu quero estar fazendo nesse momento. O luto tem que ser vivido. Precisa ser vivido. Ele não pode ser adiado. Não, o luto ele não pode ser adiado. Mascarado, né? Nem mascarado. Eu digo que a gente precisa viver o luto, porque se a gente não viver o luto naquele momento, ele vai voltar de alguma outra forma para ser vivido. E aí pode vir de uma forma assim que a gente nem está querendo, né? Sim. A gente tem um depoimento, né? Tem. Vamos ouvir o depoimento da jornalista Leilane Oliveira, que viveu recentemente essa experiência do luto. Sim. Olá, Margot, Ângela, Ana Cláudia. Meu nome é Leilane Oliveira, eu sou jornalista. E há cerca de 6 meses eu tive uma perda muito grande do meu avô, que faleceu para um câncer de pulmão. E o nosso luto ele começou muito antes da perda, né? Muito antes da partida, efetivamente, né? Nós começamos a sentir que isso ia acontecer meses antes, devido ao quadro de saúde dele, associado à idade. E com relação a isso, nós começamos a sofrer muito antes de dar o adeus, né? Eu queria saber, Ana Cláudia, se existe uma forma mais efetiva da família balancear a esperança de uma recuperação com o luto antecipatório, né? Com essa preparação para uma possível perda. A vida da gente é uma inconstância, assim como o processo de morte também, né? Do adoecimento e da morte. A família que está ali ao redor daquela pessoa doente, ela vai estar vivendo todo esse momento de oscilação também. E ela precisa viver esse momento de oscilação. Então, surgiu uma esperança, ótimo, vamos todos ficar esperançosos. E depois vem uma queda, uma piora, e agora, o que é que a gente vai fazer? Né? A gente vai viver também esse momento e dar o suporte uns aos outros na medida do possível. E o que dizer para o paciente, o ente querido que está ali vivendo todas... É ele o personagem, é ele que está vivendo Ele é o tudo aquilo, protagonista, né? né? Exatamente. Isso. O que dizer para essa pessoa? Suporte, dar apoio, né? A gente não vai falar que vai ficar tudo bem. A gente não vai falar isso para ele. Porque a gente também não sabe como é que vai ficar a situação. Mas é o que se diz, né? Não, vai ficar tudo bem, Nem vai se dar tudo preocupe. certo. Eu fiz isso. Né? Muito. E a gente sabe que está mentindo. Isso. Né? A gente está se enganando e enganando o outro. Mas a gente vai dar o suporte e o apoio que ele precisa. Dizendo o quê? Porque eu acho que esse é o grande desafio, né, da família. Sim, a gente tem essa necessidade de falar, É. né? Mas muitas vezes a gente pode estar falando com atos. A gente pode estar dando esse suporte através de um cuidado, de um carinho. Muitas vezes os nossos familiares, eles estão sedados, né, no hospital. E ele não vai apenas só ouvir, mas ele vai sentir. Então, a gente pode dar esse conforto para ele, segurando na mão dele, apertando a mão dele, dando fazendo um cafuné no cabelo, fazendo um carinho na pele, né, no braço. Isso também é uma forma de estar ali presente, de acolher aquela pessoa. Dependendo da pessoa, no caso o meu pai, né? Ele que acolheu a gente. Ele falou, olha, eu vou morrer. Vamos parar com esse negócio. Não, eu não estou bem.
A ficha dele foi que caiu, e a gente, não, vai ficar, você vai sair daqui. Eu falei isso para ele no leito de morte, 12 horas antes dele morrer. Não, tá tudo bem. Pai, para de besteira, amanhã você sai dessa UTI. Ele falou, não, eu não vou sair. Eu sei que eu não vou sair, mas tá tudo bem. Rita já sabe como quer que eu seja enterrado, que eu quero ser cremado, que eu quero ser enterrado numa urna biodegradável, que eu quero virar árvore. Então, ó, já está tudo resolvido. Ele preparou o velório dele. Ele já deixou o dinheiro guardado para o velório, já sabia onde ele queria ser enterrado, como ele queria ser cremado, ele sabia tudo. Então, assim, muitas vezes o protagonista, né, aquela pessoa que vai morrer, muitas vezes consola quem fica. Sim. Que foi o meu caso. Sim. Eu acho isso muito humano, né? É muito humano. Muito, muito. E isso deveria ser falado mais vezes, Isso, né? Em casa, com a Tem que família, ser com os conversado. amigos. Precisa ser Chegar conversado. para a pessoa... Minha mãe vai fazer 100 anos. Agora, dia 11, a gente vai comemorar o aniversário dela. Imagina. E assim, eu às vezes fico pensando em falar sobre isso com ela, sabe? Mas ela mesma também não dá Ela não abertura quer. Aham. para tocar no assunto. Uma pessoa que tem 100 anos gosta de viver a beça, né? E ela quer viver até 120, ela já disse. O plano dela Ela é já esse. disse. Ela vai viver Eu acho que 120. vai. Sim. Mas assim, aí tocando nesse assunto da vida, né? Em contraponto da morte. As pessoas que têm essa vivacidade, elas também impulsionam a própria vivência, né? A própria, vamos dizer assim, prolonga os dias de vida, né? Sim. Se tem esse desejo. Também a pessoa, às vezes, nem está doente e já praticamente morreu ali, né? Então. Exato. É uma atitude, né, de cada um. Mas, assim, tocar no assunto e perguntar, como seu pai disse, eu quero meu enterro assim, eu acho isso tão prático, sabe? É. É a Eu naturalidade. já conversei com a minha irmã, vamos resolver aqui, nós duas, como a gente vai fazer. E nós já temos ali um protocolo, entendeu? A gente tem que ter essa praticidade, né? Sim. Entendendo que a morte é um fato. Sim. É um fato, né? Não tem Faz como. parte Você não da faz vida. plano de saúde? Exato. Eu conheço muita gente que já tem um plano Exato. funerário. Exato. E aí, Peraí, você tem 40 anos, como assim você está fazendo plano funerário? Não, eu não sei, eu não sei se eu vou atravessar a rua e morrer atropelado, eu tenho que ter um plano funerário. Eu acho essa praticidade assustadora, mas Lúcida, né? encantadora ao mesmo tempo. E aí, ter um plano funerário é uma alternativa? É uma maneira de começar é uma a maneira de assimilar. encarar, Falar sobre, né? Isso, É uma né? maneira de falar sobre. O plano funerário é super importante. E como Margot falou, a gente não tem um plano de saúde, a gente não quer usar o plano de saúde. Quem quer ficar Exato. doente? Né? A gente tem um plano funerário, mas a gente não quer usar o plano funerário, a gente não quer morrer. Porém, tá ali, né? Mas Quando é a única certeza que a precisar, gente tem, né? a gente É. tem, É a única certeza. Ô, Ana Cláudia, um outro ponto que esse livro sobre a morte é um dia que vale a se pena. vale a pena viver, ela toca num ponto que me chamou muito a atenção. Na hora da morte, as pessoas que são religiosas, né, tementes, especialmente as de religião cristã, elas sofrem muito mais do que as que são ateias. Né? Esse é um ponto realmente que você percebe assim na sua clínica. A espiritualidade, ela está muito presente no processo de luto, né? E aí existem muitos questionamentos também de por que comigo, por que agora, por que essa doença, por que desse jeito. E aí esses questionamentos... O que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer isso? Esses questionamentos acabam trazendo um sofrimento, né, maior para as pessoas. E aí vem a culpa cristã, né, também. Sim. Né? O medo do que vai encontrar depois dali. Sim. Se você tem medo, é porque você não está fazendo a lição de casa legal. Mas, né, gente, a nessa lição de vida. casa nunca é feita legal. Nós somos humanos, né? Como e assim, Sei, mas, eu- Margot, o que eu acho é o seguinte, quando você tem a culpa, né, do pecado, Sim. né, de Deus vai me castigar por isso, por aquilo outro, gente, nós somos humanos, né? A gente erra. E a questão é o que você faz com os seus erros, né? Que ali na hora Mas da eu falo morte... de erros graves, assim, matar, roubar, né? Não, acho eu que a falo gente tá- do pecado cristão, que é tipo... que é qualquer um, né? Que qualquer coisa. beijar na boca, Cobiçou a sei mulher lá. do próximo. Pronto. Aí já é um pecado. Aham. Então, o que você observa assim no seu dia a dia em relação a isso? Que aí vem esses questionamentos e vem esse sofrimento. Além disso, vem muito a culpa pós a morte,
né, de pedir desculpa, De não ter dito. antes da pessoa morrer. Você está falando dos familiares, né? Dos familiares, exatamente. Vem muita questão de culpa, de arrependimento em muitos momentos também, de não ter falado. Então, o luto antecipatório, ele também vem para isso, né? Para organizar e para viver. Amiga? A gente tem ainda uns 20 minutos, né? Uns 10 minutos. Acho que tem um tempinho ainda. Porque me veio uma questão aqui sobre o luto infantil e também sobre a morte infantil, né? A criança muito novinha que perde um pai ou uma mãe, um parente importante. E quando a criança é o protagonista dessa história, dessa contagem regressiva, né? Quando de repente é diagnosticada com uma doença grave e tal. Até que ponto a religião ajuda nisso, né? E principalmente a psicologia, logicamente, né? Como explicar para uma criança que ela não vai chegar à idade adulta, né? Esse é uma das minhas dúvidas, assim. Quando a gente fala da espiritualidade, a fé, ela vai estar ajudando realmente a acreditar de que tudo é possível, que tudo pode acontecer, né? De que a criança pode ser curada, Até de tem que mais a criança chance vai mesmo, sobreviver, exatamente. E quando a gente fala do processo de psicologia nessa situação, a gente vem muito com a questão da psicoeducação, né? De explicar para os pais de como ele pode lidar com a questão da criança e de explicar para a criança também desse processo que ela está vivendo. Por exemplo, num hospital, uma criança que está com um câncer, que a gente não sabe como é que vai ser. E aí vem toda a questão de educação para a doença e para a morte também. E quando é o contrário? Quando a criança está vivendo, acompanhando a morte de um parente próximo, uma mãe, um pai, alguém assim. Como tratar isso com a criança? Ela, por exemplo, precisa, ir ou pode visitar no hospital, ou depois no velório, ou depois no sepultamento? Como é a orientação para um caso desse? Tudo precisa ser conversado e combinado com a criança, né? A criança de 4 anos, mais ou menos, ela já fala, ela já interage mais. Então, isso pode ser conversado com ela, explicar. Mamãe ou papai está assim, assado, você vai encontrar ele desse jeito, deitado na cama, talvez não fale, vai estar cansadinho. E aí, você quer ir lá visitar? Ah, quero. E aí vai com a criança e depois pergunta como é que foi para você, como é que você está se sentindo. Isso é muito importante. E a mesma coisa da vivência de um velório, de um sepultamento, por exemplo. Perguntar para a criança se ela quer ir, mas antes também explicar como ela vai encontrar o ente querido no velório. E aí, da mesma forma, às vezes a criança vai estar lá, vai olhar, vai virar e vai brincar. Às vezes a criança vai estar lá, vai ficar quietinha, vai chorar. Vai ficar com medo. Vai ficar com medo também. E aí depois, a mesma pergunta. E aí, como é que você tá? A gente vai acolher essa criança depois dessa vivência que ela teve. A minha avó era muito próxima de mim. Eu tinha 10 anos de idade quando a minha avó morreu, minha avó materna, né? E eu lembro da minha mãe me perguntando se eu queria vê-la morta. E eu optei por não vê-la. Eu falei, não, a última vez que eu vi minha avó, ela estava viva. Eu quero ter essa lembrança dela. Eu, com 10 anos, tinha essa consciência? Tinha, com 10 anos de idade eu sabia, eu não quero lembrar da minha avó dentro de um caixão, não. Eu prefiro ficar com a lembrança dela quando ela saiu para o hospital. Que eu fiquei com ela até a hora dela sair, entrar no carro e ir para o hospital. Então, mas e a aí gente você era já muito tinha grudada. consciência da escolha, né? Exato. Eu tenho a percepção de que a criança poder escolher. Eu acho que é uma boa alternativa. Sim, né? É importante. Conversar, eu acho que é fundamental. E assim, quando você protege, né, e aqui entre aspas, essa criança dela não vivenciar esse processo, lá na frente ela vai, eu conheço pessoas que já viveram essa experiência, elas vão sentir essa falta de ter vivido, não é? De ter tido pelo menos a escolha, né? De viver isso. Isso é importantíssimo. Quando a gente fala de criança, as pessoas fazem a criança não entende, a criança não vai, né, perceber nada. Só que a criança percebe toda a movimentação dentro de casa, a falta daquela pessoa. E aí, o que é que está acontecendo, né?
Cadê a importante pessoa, falar. né? Cadê minha mãe, cadê meu pai, cadê, né? Cadê meu avô? Cadê minha avó? Por que O que vocês não estão? aconteceu, Por que né? eu não estou indo mais para casa da minha avó? Eu acho que as crianças são subestimadas nesse sentido, né? É. Mas, enfim, para a gente encerrar nossa conversa, Ana Cláudia, assim, o que que você gostaria de deixar como uma sugestão de reflexão para as pessoas que estão nos assistindo e estão ou vivenciando essa fase ou que possam eventualmente vivenciar em breve? Que aproveite, né? Cada minuto, aproveite cada momento que você tem com o seu familiar, com o seu amigo, que esse momento de luto antecipatório, ele é para a gente aproveitar o momento em vida, porque depois a gente vai viver de uma outra maneira. Quando a morte realmente acontece, a gente vive, a gente continua amando aquela pessoa, porém de forma diferente. Mas enquanto a gente tem aquela pessoa aqui em vida, a gente precisa aproveitar, né? Nem que seja no leito do hospital, contando história, fazendo carinho, ou indo para uma praça, passear com essa pessoa, indo para uma praia, fazendo um lanche. Às vezes a pessoa está doente e não pode comer certas coisas, né? E aí faz, agora eu vou comer, agora eu posso fazer tudo. Então aproveita e faz esse lanche com a pessoa também, Era mas o que viva eu- cada momento. O meu pai gostava muito de comer e o médico do meu pai falou assim, Margot, deixa seu pai comer o que ele quiser. Porque eu ficava implicando, né? Não, você não pode comer isso porque é salgado. Olha, segunda, quarta e sexta eu tiro todo o sal do sangue dele. Ele fica 4 horas numa máquina para tirar todo o sangue, todo o sal, todo o doce. Então, deixa ele, se ele quiser comer uma panela de brigadeiro, deixa ele comer. Então, assim, eu acho que fazer esses últimos mimos, eu acho que é muito Sim. importante, né? É, Poxa, eu a acho. pessoa já só tem aquilo, só tem aquele prazer. Ela tem que aproveitar ao máximo Com certeza. cada minuto de prazer. Exatamente. E viver a morte, né? Sim, E viver a sim. morte, E porque viver a ela morte. faz parte da vida, né? Com certeza, né? A morte, ela é a continuidade da vida. A gente não deixa de amar a pessoa quando ela morre. Então, falar de morte é falar de vida. A gente Muito continua bom. falando de vida. Muito importante. Ana Cláudia, quem quiser continuar esse papo com você, tirar alguma dúvida, enfim, como é que te encontra nas redes sociais? Eu tenho um Instagram, que é Ana Cláudia, Ana com 2 N's. Ana Cláudia Abdon PC. Maravilha. Nós temos sempre uma homenageada também, né? A gente sempre homenageia uma mulher que já se foi, que marcou a história ou da gente, ou do Brasil, ou do Rio Grande do Norte, enfim, de alguma forma. E hoje a gente homenageia, já que estamos falando de luto, eu e Ângela estamos de luto. Elga Oliveira. Elga Oliveira, a família dela passou por esse luto antecipatório, né? Nós passamos, né? Nós passamos também. Apesar da gente hoje não ter aquela convivência tão próxima, já tinha alguns anos que a gente não tinha uma convivência próxima, mas a gente viveu mais de uma década, né, convivendo todo Sim, santo dia dentro sim. de uma redação. Então, a Elga era uma pessoa muito querida para a gente. A Elga morreu agora, né? Há pouco tempo. Há pouco tempo, agora esse ano, e nasceu em 1974, tinha 51 anos quando se foi, 2 dias antes do aniversário de 51 anos dela, de 52, na 172, verdade. é. E é isso, é a nossa homenageada de hoje, já que estamos falando de luto, porque nós estamos passando por esse luto agora. E uma belíssima homenagem, né? É isso, Ana isso. Cláudia. Ficamos então assim. Muito obrigada pela sua presença aqui, muito esclarecedora e necessária, né? Eu Essa que conversa. agradeço. Obrigada. Obrigada. Para você de casa, fique ligado que o próximo episódio está chegando por aí. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.